7 novas regras da Fórmula 1 que você precisa saber para a temporada de 2025. Eu tô gravando esse vídeo enquanto já começaram os testes aqui da pré-temporada de Fórmula 1, o que significa então que a gente tá oficialmente muito perto do começo da temporada, primeira corrida, o GP da Austrália. E com isso então eu resolvi separar aqui 7 regras importantes, 7 regras principais que a Fórmula 1 mudou para a temporada de 2025, tanto de regulamento dos carros, quanto de coisas que envolvem o esporte, como mudança nas regras de classificação, por exemplo, que você precisa saber para poder entender algumas coisas que vão acontecer durante a temporada e não ficar com dúvida também. Então bora lá, bora falar das 7 regras que vão mudar em 2025 da Fórmula 1. A primeira delas é de que não vai ter mais o ponto da volta mais rápida. Talvez das 7 aqui que eu vou falar, esse seja o que a maioria das pessoas conhecia, porque isso foi anunciado já na temporada passada, principalmente depois do GP de Singapura, e essa inclusive foi a fagulha que fez essa regra mudar em primeiro lugar, porque naquele GP de Singapura, o Norris ainda tinha aquela possibilidade de vencer o Mundial, a gente ainda estava naquela situação de que ele poderia vencer, se ele continuasse vencendo as corridas, ele poderia alcançar o Verstappen. E o GP de Singapura foi uma ótima corrida do Norris, ele liderou e dominou aquela corrida. Só que então aconteceu uma situação polêmica lá na época, que foi o Ricciardo aparecendo colocando o pneu macio e fazendo a volta mais rápida para algo que seria até inútil para Racing Bulls quando você parar para analisar, já que ele não ia terminar dentro do top 10, e desde que a regra foi reintroduzida na Fórmula 1 em 2019, para você fazer o ponto da volta mais rápida, você tem que estar no top 10 da classificação. O Ricciardo não estava, fez a parada, fez a volta mais rápida e tirou esse ponto do Lando Norris, o que levantou exatamente essa questão polêmica, que é de uma equipe que tem 2 equipes na categoria, sempre que isso for beneficiar eles, pode mandar um dos seus pilotos da equipe B fazer essa volta mais rápida, mesmo que ele não vá terminar ali na zona de pontuação, para ajudar a equipe principal numa disputa de título. Inclusive, depois da corrida, o Ricciardo até vai lá numa entrevista e fala: eu ficaria muito feliz se eu descobrisse que o Max venceu por 1 ponto e foi esse o ponto que eu fiz. Então assim, você ter 2 equipes na Fórmula 1 já é uma questão polêmica e que merece um papo só pra isso, um vídeo só pra isso, se é justo uma equipe como a Red Bull ter 2 equipes na Fórmula 1. Mas em situações como essa, do ponto da volta mais rápida, claramente é uma ideia que não funciona se a Red Bull estiver disputando o título com outra equipe, se um dos seus pilotos estiver disputando o Mundial contra outro piloto, porque eles têm essa vantagem extra de poder usar um dos pilotos da segunda equipe para tirar essa volta mais rápida, já que em teoria não faz tanta diferença essa posição para eles. Então por conta disso, a regra do ponto da volta mais rápida foi retirada da Fórmula 1 para 2025. A segunda regra é que o peso total dos carros mudou para 2025. A Fórmula 1 estava numa onda recente de diminuir o peso dos carros, de ir nessa espiral para baixo para tentar melhorar a qualidade das corridas, diminuir o tamanho dos carros em 2026, é algo que eles já vão fazer, e também tentar diminuir um pouco a questão do peso. Só que dessa vez eles vão fazer uma alteração para aumentar o tamanho do peso. Dos 798 quilos mínimos permitidos em 2024, agora vão ser 800 quilos mínimos, e a principal razão dessa mudança é a questão do peso mínimo dos pilotos, isso incluindo já capacete e macacão que eles estiverem usando, para 82 quilos, como uma forma também de auxiliar os pilotos mais altos a não terem tanto uma desvantagem. Isso eu até explico melhor num shorts que vai sair na próxima semana aqui no clube, mas basicamente pilotos mais baixos têm uma vantagem pela questão do peso, e para facilitar, para ajudar ali a questão dos pilotos mais altos, então os 82 quilos mínimos que a FIA coloca de peso dos pilotos, considerando de novo o capacete e macacão, ajuda um pouco os pilotos mais altos a não terem uma desvantagem. Todo mundo tem que bater a mesma régua ali dos 82 quilos sempre. A terceira regra que a Fórmula 1 vai mudar para 2025 é o sistema de refrigeração dos pilotos. Se você acompanha os shorts do clube, esse é um tema que eu já falei, mas teve mais uma atualização nesse caso depois que eu postei aquele vídeo, inclusive. Nas últimas temporadas, a Fórmula 1 enfrentou alguns problemas em corridas muito quentes. Caso você não se lembre, teve aquele GP do Qatar de 2023 extremamente polêmico, porque vários pilotos passaram mal. Teve o Logan Sargent, o próprio Albon teve muita dificuldade em sair do carro depois da corrida, o Stroll teria supostamente desmaiado. Então essa questão do calor tava pegando muito, ainda mais com cada vez mais a gente vendo essas corridas indo pro Oriente Médio, e também outras corridas que acontecem em ambientes muito quentes, como o GP do México mesmo. A Fórmula 1 tava querendo encontrar então uma forma de resfriar o corpo dos pilotos, porque o cockpit, quando o piloto tá ali dentro do carro, dentro do cockpit, a temperatura
temperatura interna ali costuma ser de 10 a 15 graus mais quente do que o exterior. Então corridas acima de 30 graus eles ficam praticamente num forno dentro do carro e podem passar mal, e isso pode pegar muito mal, pode ocasionar um acidente com os pilotos. Pensando nisso, então, eles testaram algumas alternativas, isso já na temporada passada, no próprio GP do México, que pilotos como o Leclerc e o Alonso teriam usado uma camisa especial de refrigeração, feita por uma empresa dos Estados Unidos, chamada Chillout Motorsport, que basicamente funciona como um water cooler do seu computador. Se você tiver um, você sabe o que eu tô falando, mas tem os vários tubinhos que passam um líquido especial lá que consegue resfriar o corpo do piloto e ajudar a controlar a temperatura para ele não desmaiar no meio de uma corrida. Inicialmente, estavam falando que ia ser obrigado todos os pilotos em 2025 a usar essa camisa em corridas que tivessem acima de 31 graus, mas a FIA voltou atrás, a Fórmula 1 voltou atrás nessa decisão e ainda não vai ser obrigado. Em 2025 vai ser opcional o uso dessa camisa para os pilotos e para a equipe. Quem não usar, as equipes que optarem por não usar a camisa, ou os pilotos que optarem por não usar a camisa, vão ter que colocar um lastro, um peso extra dentro do carro para poder compensar as 500 gramas a mais que essa camisa pesa dos pilotos que escolheram usar. Então, se você não quiser fazer a corrida com o sistema de refrigeração, tudo bem, tá tudo certo, você não precisa usar a camisa especial, mas você vai ter que colocar um peso extra no seu carro para compensar dos outros pilotos que escolheram correr com ela. A quarta mudança é uma que particularmente eu gostei muito, que é que pilotos novatos vão ter mais tempo de treino livre ao longo dessa temporada. Já faz algum tempo que a FIA introduziu uma regra que obriga as equipes a usarem 2 treinos livres para dar tempo para jovens pilotos, e a Fórmula 1 só considera jovens pilotos aqueles que não participaram de mais de 2 corridas na Fórmula 1, o que eu ainda acho particularmente bizarro. Eu acho muito pouco 2 corridas para você já desconsiderar o cara de novato, mas pilotos que não participaram de pelo menos 2 corridas na Fórmula 1 podem fazer parte desses treinos livres, e até a temporada passada as equipes eram obrigadas a colocar esses jovens pilotos em pelo menos 2 treinos livres, um em cada um dos carros deles. Agora, para 2025, as equipes vão ser obrigadas a colocar eles 4 vezes ao longo do ano, ou seja, as equipes vão ter que disponibilizar 4 treinos livres ao longo de toda a temporada pros pilotos novatos, pilotos da Fórmula 2, pilotos reservas, que seja, sendo 2 vezes em cada um dos carros da equipe. Isso é muito legal, isso é realmente uma regra muito boa que a Fórmula 1 introduziu para dar mais tempo, para dar mais chance para os novatos, porque cada vez mais a Fórmula 1 limita os testes que os pilotos podem ter. Eles tiram cada vez mais possibilidades de testes fora das pistas que os pilotos podem ter. Isso foi criando cada vez um gap maior da Fórmula 2 para a Fórmula 1, porque é um salto gigantesco, são carros completamente diferentes. Isso tornava muito difícil a adaptação desses pilotos. Por isso que a gente viu tantos pilotos chegarem da Fórmula 2, até mesmo campeões como Nick De Vries, e não conseguirem performar tão bem na categoria, apesar de ter tido a boa corrida lá no GP da Itália. E esses testes, você dá mais esse tempo para os pilotos novatos, não só dá mais oportunidade para esses jovens se mostrarem para as equipes, a qualidade, o nível que eles têm dentro de um carro de Fórmula 1, mas também dá esse tempo maior para eles poderem se acostumar e conseguirem se adaptar melhor a um carro de Fórmula 1 caso cheguem a pilotar nesse nível. A quinta mudança de regra, agora, ao contrário da última, é uma que eu não gostei muito, para falar a verdade, e envolve a classificação. Tudo isso muito por conta do que aconteceu no GP de São Paulo na temporada passada. Agora, caso aconteça um imprevisto, como aconteceu em São Paulo, de uma chuva muito forte ou de qualquer outro imprevisto que impeça o treino classificatório de acontecer, o grid, a ordem de largada, vai ser definido a partir do campeonato de pilotos. E isso eu acho particularmente muito bizarro, porque não necessariamente o piloto que é líder, o piloto que está em segundo, terceiro, quarto, é o que estava melhor naquela pista, é o que estava fazendo melhores tempos numa corrida. Então eu acho muito injusto você definir uma classificação pela ordem do campeonato de pilotos, caso o treino classificatório não possa acontecer. Eu sou muito mais a favor da regra de que você tem que usar os tempos dos treinos livres, porque ali você já tem pelo menos uma média, alguma coisa que indique de um piloto que está melhor que o outro. Faz mais sentido, porque um dos pontos da classificação é o melhor piloto naquela pista vai fazer o melhor tempo. Às vezes o cara que tá liderando o campeonato não tá no melhor carro, não tá na melhor pista. E por conta disso eu acho que usar o campeonato de pilotos numa situação dessa é muito injusto. Só que essa mudança não acaba por aí, tem mais um ponto. Caso haja uma bandeira vermelha no meio de uma classificação, vamos dizer por exemplo no Q3, e um piloto estivesse no meio da volta rápida dele, mas por conta da bandeira vermelha ele não conseguiu completar essa volta, isso impediu ele de fazer um tempo na classificação, vai ser usado o tempo dele do Q2. E isso funciona do Q2
pro Q1 também. Ou seja, um exemplo aqui fictício, vamos supor que o Hamilton tá fazendo uma volta rápida ali, só que uma bandeira vermelha impede ele de completar a volta rápida e ele não consegue terminar. Então vamos pegar o tempo que o Hamilton fez no Q2 e considerar ele pro Q3. E esse eu até entendo, porque muitas vezes uma bandeira vermelha pode atrapalhar uma volta rápida de alguém que quer fazer uma boa volta, e ao invés do cara, sei lá, largar em primeiro, segundo, terceiro, agora ele vai largar de 10º e é injusto. Mas ainda assim eu tenho alguns receios com isso, porque a gente já viu várias vezes de classificação que muda a condição climática no meio da prova, e como você vai fazer para ser justo nisso? Como, por exemplo, começou uma ventania no Q3 e todas as voltas estavam mais lentas, então um piloto que não completa a volta no Q3 vai ganhar uma volta mais rápida porque no Q2 ainda não estava ventando. Então é meio estranho essa regra também, particularmente não sou muito fã dela. Não gostei de quase nada dessa mudança nas classificações. Quero saber também o que você acha, já que essa é a mais polêmica de todas, eu acredito. Escreve aí nos comentários a sua opinião sobre essa regra. A sexta e penúltima regra que vai mudar são os limites de testes em carros antigos da Fórmula 1. As equipes podem realizar testes com carros antigos, isso geralmente eles fazem para dar quilometragem. A própria Mercedes fez com o Antonelli, supostamente tendo dado 15 mil quilômetros de testes para ele. A Ferrari fez com o Hamilton recentemente. Isso é uma forma também de não dar uma vantagem competitiva. Por exemplo, a Ferrari, que tem muito mais dinheiro que uma Haas, que uma Williams hoje, poderia ficar alugando pista e usando o carro da temporada atual para o Leclerc e o Hamilton ficarem treinando e se acostumando muito mais rápido. Então a Fórmula 1 limita isso, você tem que fazer testes com os carros antigos para não dar essa vantagem, carros de até 2 temporadas atrás. Só que agora isso vai ser mais limitante ainda. A F1 limitou para só 20 dias de testes, sendo que os pilotos experientes só vão poder participar de 4 deles e ter um limite de 1000 quilômetros nesses testes. Ou seja, isso também é mais uma diretriz para não dar tanta vantagem para as equipes mais ricas poderem fazer esses testes privados com seus pilotos, e também para, se você vai fazer o teste, vai usar o carro antigo para alguma coisa, aproveita e coloca um piloto novato nisso, dá essa chance para ele, bota ele mais tempo na pista. Isso também é mais uma dessas diretrizes que a Fórmula 1 tá fazendo para dar mais chance para os pilotos novatos, já que eles mesmos reconhecem esse problema do salto gigantesco que tá atualmente da Fórmula 2 para a Fórmula 1. E essa eu acho uma ideia interessante, uma ideia legal para realmente ajudar esses pilotos novatos a terem mais tempo de teste. Por fim, mas não menos importante, uma mudança que vai impactar bastante nessa temporada é a questão da flexibilidade das asas dianteiras. No ano passado já teve uma polêmica muito grande envolvendo a flexibilidade de asas, quando a McLaren apresentou o mini DRS deles lá no GP do Azerbaijão, que falaram que estava dando uma vantagem absurda, e até tava dando uma boa vantagem. Dava pra ver que o Leclerc tinha muita dificuldade em acompanhar o Piastri em determinados pontos da pista por conta desse mini DRS que ele tinha. Então, depois da Ferrari e da Red Bull fazerem alguns protestos, a McLaren teve que tirar isso pro GP de Singapura, só que mesmo assim continuaram com um carro extremamente dominante. Agora, o mais curioso dessa mudança é que a Fórmula 1 falou: ok, agora a gente tá satisfeito com a questão da flexibilidade das asas, não precisa se preocupar, galera. Então passa um tempo, as equipes produzem os seus carros para 2025 e no final de janeiro, então família, eu mudei de ideia, eu não quero mais isso não, vamos limitar tudo isso. Isso é realmente bizarro. A partir da primeira corrida na Austrália, já vão ter testes de estresse na asa traseira para limitar a questão da flexibilidade das asas. Só que por conta deles terem tomado essa decisão de mudar a questão da flexibilidade das asas de última hora, porque eles têm receio que as equipes comecem a explorar algumas áreas cinzas do regulamento para ganhar uma vantagem, e isso pode tornar o grid menos competitivo, eles vão introduzir a partir do GP da Espanha alguns testes de estresse de flexibilidade nas asas dianteiras. E por que só no GP da Espanha? Porque como eles anunciaram praticamente de última hora e provavelmente muitas equipes já tinham trabalhado em cima dessas mudanças, eles vão dar esse tempo até o GP da Espanha para as equipes que optaram por esse caminho da asa dianteira mais flexível poderem mudar até o GP da Espanha. E eu até entendo, é realmente uma forma de controlar ali dentro do regulamento. Os engenheiros perceberam isso, que é o trabalho deles também, e estavam explorando esses detalhes, então a Fórmula 1 limitou, ainda mais por ser o último ano do regulamento, não tem por que ficar fazendo muitas mudanças para melhorar isso, só limita, proíbe isso, e fala, ó, vocês têm até o GP da Espanha para mudar. Ainda é meio bizarro, eles poderiam ter avisado antes isso, mas às vezes só não perceberam, o que é um erro deles também, e acabaram fazendo essa mudança de última hora. Então equipes que estavam usando muito disso, que era Mercedes e McLaren, e provavelmente continuaram usando nessa temporada, vão ter que se adaptar até o GP da Espanha, e vai ser interessante ver
como a temporada vai se mudar, porque a gente vai ter os carros pré-GP da Espanha, que são com essa tecnologia ainda, e os carros pós-GP da Espanha. Vai ser interessante ver como isso mexe na dinâmica do grid e se alguma nova potência pode acabar crescendo ou perdendo força ao longo da temporada por isso. Mas aí tá, essas são as 7 principais mudanças que eu quero trazer pra vocês da temporada de 2025. Quero saber sua opinião, se você gosta delas, qual você menos gostou, qual você mais gostou, escreve aí nos comentários que eu sempre quero saber a sua opinião. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a gente a poder continuar produzindo esses vídeos aqui pra vocês. Quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.